todos. Estamos dando início a mais um programa, A Política Nua e Crua. Hoje, nós acabamos de passar pelo dia 1º de maio, hoje é dia 3 de maio. E nós não podemos deixar esquecida essa data. Essa data, que ela é fruto de uma luta que aconteceu no Chicago, nos Estados Unidos, na luta pelos direitos dos trabalhadores, pelo direito das 8 horas de trabalho, e que foi violentamente reprimido há 139 anos, e que deixou muitos feridos, mortos e tudo mais, e que ficou marcada para o resto da história, pelo resto da nossa história, como a data do Dia do Trabalho. Que na verdade é o Dia do Trabalhador, da luta do trabalhador. E eu não poderia começar esse programa de forma diferente, no momento que eu estou preocupado justamente com as questões dos direitos dos trabalhadores, de começar lendo, lendo o hino da resistência soviética à invasão nazista, à marcha militar, que se chama Guerra Sagrada. Porque ela reflete um pouco, e se a gente raciocinar um pouco, nós vamos ver em que momento nós vivemos da história, que esse momento continua se repetindo. Que a luta contra o fascismo não é uma luta de agora, ela já vem lá de trás, né? E é muito importante que a gente tenha essa visão e se coloque. E às vezes uma música, um poema, eles nos ajudam a refletir. Tá? Então, Guerra Sagrado, eu não tenho a música, mas eu tenho o texto, que diz: levanta-te, país imenso. Isso vale para nós também. Lembra-te para a luta mortal contra as forças malignas fascistas, contra suas hordas malditas. Que a nobre fúria emerja como uma onda, eis que vem a guerra popular, uma guerra sagrada. Repeliremos os repressores de todas as ideias ardentes, os estupradores, os saqueadores, os torturadores de pessoas. Não se atrevam as asas negras sobre a pátria-mãe voar. Nos seus espaçosos campos não ousa o inimigo pisar. Eu achei muito importante lembrar dessa frase. Porque a briga do trabalhador, a briga nossa do dia a dia, da briga pelo trabalho, pela igualdade social, pela melhoria das condições sociais, pela melhoria das leis que regem o trabalho, ela é uma luta constante. Tanto é constante que nós não podemos esquecer que uma das primeiras atitudes pós-golpe da Dilma, contra a Dilma, foi nós tivemos um esvaziamento e uma luta contra as normas que regiam o trabalho, contra a CLT. E olha que não era uma CLT lá, aquelas coisas. A CLT nós não podemos esquecer que ela vem do período do Getúlio. Ela é um grande avanço, mas ela vem baseado na Carta del Lavoro, lá do fascismo do Mussolini. Mas a gente foi melhorando, foi ajustando, foi colocando e foi trazendo para... Desculpa, mas deu um branco, deu uma coisa na garganta. E a gente foi trazendo e organizando o trabalho através da CLT. E ela sofreu um tremendo desgaste, uma tremenda destruição durante o governo Temer e na sequência. E ela veio atender a quem? Aos interesses dos patrões. Ela veio aqui a desregulamentar o trabalho. Ela veio facilitar tudo que a gente luta contra nesse país, que é o trabalho uberizado. Que hoje as pessoas se sentem grandes empreendedores, mas esquecem que eles não têm capacidade de tocar o seu próprio negócio. Que em qualquer situação eles estarão em situação de penúria, em dificuldade, precisando do Estado.
sem nenhuma garantia de emprego, sem nenhuma garantia de trabalho, se submetendo a jornadas extremamente exaustivas, fingindo que são empresários, acham que são empresários, e não se organizam para lutar por melhores condições de trabalho. Então hoje a gente fala na redução da escala 6x1. Isso os empresários estão totalmente contra. Eles querem o trabalhador no trabalho o dia todo, 48 horas por semana, com um dia só de descanso. E nós estamos discutindo a questão do 6x1. Nós estamos discutindo nesse momento a questão do aumento da margem de desconto do imposto de renda para R$5.000. R$5.000 é 3 salários mínimos. É muito menos do que o salário mínimo que foi colocado lá atrás, quando se definiu o salário mínimo, quando condições básicas seria 6.000 e poucos reais hoje, é muito menos que aquilo. Quem vive com 3 salários mínimos hoje tem dificuldade para viver nesse país. Mas nós sempre lembramos que nós precisamos reduzir. E eu acho que está certo. Mas eu nunca posso me esquecer, e gostaria de relembrar para vocês, que o movimento sindical, já lá atrás, lá nos anos 2000, se movimentava, e eu posso falar isso de cadeira, porque eu morava numa cidade onde o movimento sindical era muito forte, que era o movimento sindical dos metalúrgicos, do ABC. Eles já reivindicavam o reajuste da tabela do imposto de renda. Ué, o que é isso? Se vocês não sabem, há muitos anos não se altera a tabela, não se segue pela inflação, a tabela do imposto de renda não é atualizada. E com isso, cada vez mais trabalhadores pagam a conta dos ricos. E como pagam? E nós, hoje estamos aí, não, porque 5.000 é importante. Mas se nós corrigíssemos aquele valor lá atrás, que deixou de ser corrigido, seria os 5.300, pelos índices oficiais de inflação. Tá? Não pela inflação do trabalhador, que é muito maior do que isso. Do trabalhador que vive de 1, 2, 3 salários mínimos, ela é muito maior que isso. Então, hoje, e as classes dominantes, como? Da onde vai tirar esse dinheiro? Esse dinheiro vai destruir com a nossa receita, o governo, o equilíbrio fiscal, não sei o quê, BBB. Como é que vai tirar isso? Tem que tirar de quem pode pagar. E que não paga. Vamos deixar bem claro aqui. Eles não pagam imposto de renda. Eles recebem dividendos, têm propriedades, têm tudo. E tudo não paga o imposto de renda devido. Nós é que pagamos, nós os trabalhadores. Eu sou aposentado, eu pago imposto de renda. Isso é renda? Isso é pensão. Isso é bem diferente. Eu pago imposto de renda, eu paguei INSS de novo, quando eu já paguei a vida inteira por isso. Porque tudo que se pensa nesse país e que, de certa forma, se mexe com as leis, a gente mexe com a lei com o trabalhador. E nós hoje estamos vivendo um dia triste. Aliás, tem uma pergunta que o Calmon, meu amigo Francisco Calmon, fez um artigo muito bom que ele publicou hoje no Geração 68, Geração 68 Sempre na Luta, que chama naluta.org.br. Ele tem feito esse processo. Ele fez uma pergunta: esse primeiro dia será de festa, de luta ou de luto? E eu também tenho essa dúvida. Por quê? Há muitos anos a gente via aquelas grandes festas, principalmente promovidas pela força sindical, em que ela sorteava carro e não sei o que, e levava milhares de pessoas para o campo de Bagatelle, para comemorar o 1º de maio. Vi algumas atitudes também da CUT, que também promovia
importantes eventos e tal. Mas, desde o golpe de 2016, essas festas têm minguado. Na medida em que também os direitos dos trabalhadores também foram minguados. Na mesma medida, na mesma proporção. E chegando ao cúmulo do presidente Lula vir aqui o ano passado para uma festa de trabalhadores, e essa festa ser esvaziada. E ele esse ano, vocês vão me desculpar, mas ele preferiu nem participar. O que mostra muito a deficiência do nosso movimento sindical. O que mostra muito a deficiência da nossa organização dos trabalhadores. Que nem para reivindicar questões sérias como a redução do 6x1, para evitar o 6x1, para defender o salário mínimo, o desconto mínimo de 5 mil, são bandeiras populares que existem, que são importantes, não temos mais capacidade de fazer. E os sindicatos se escondem, dizendo que nós perdemos receita. Perderam sim, eu concordo. Mas também perderam o rumo, tá? Na defesa dos direitos dos trabalhadores. Confesso a vocês todos que eu esperava que nesse governo Lula algumas reivindicações, alguns direitos que foram tirados dos trabalhadores fossem recuperados de novo. Infelizmente temos um Congresso extremamente ultrapassado que não deixaria passar qualquer. O que para eles é um atraso e que para nós é um avanço, que é a garantia dos direitos dos trabalhadores. O mínimo que a gente quer. Hoje a gente brinca com os direitos dos trabalhadores. A gente brinca de pegar o fundo de garantia dele e transformar em garantia para empréstimo consignado. Hoje a gente brinca com direitos dos trabalhadores. Hoje a gente brinca como o Bolsonaro fez isso, o infeliz. Ele fez isso de querendo se eleger, de transformar o fundo de garantia futuro, que o cara creria no futuro, em condições para o cara comprar casa própria ou qualquer coisa assim. Uma atitude extremamente irresponsável, porque todos nós sabemos que no regime capitalista o trabalhador não passa de um número. Por melhor que ele seja, basta ter uma dor de barriga ou um sonho de que eu preciso ter mais lucros para ele ser jogado na rua, para ele ser dispensado. Ou não é isso? Ou não é isso? Lógico que é isso. Então nós temos que ter pé no chão e temos que lutar para que esse 1º de maio não seja mais um 1º de maio, não seja mais um que passe em branco. Nós temos que entender que a luta dos trabalhadores ela é constante. Nós temos que entender uma frase até interessante que eu também peguei do artigo do Calmon, que não há sindicatos sem trabalhadores e não há trabalhadores livres sem sindicatos. Então, a força dos sindicatos é extremamente importante. Nós nos organizarmos e pressionarmos os nossos sindicatos para deixar de ser máquinas burocráticas que fingem que defendem os trabalhadores para realmente defender os trabalhadores e saírem à luta, isso é extremamente importante. Nós temos que ter essa noção. Vocês vão falar, mas você está falando mal dos sindicatos e você fala que não tem sindicatos sem trabalhadores, que não tem trabalhador livre sem sindicatos, e você fala mal deles? Não estou falando mal deles. Estou falando de uma boa maioria de sindicatos que são sindicatos de fachada. Nós precisamos de sindicatos de verdade, que lutem pelos trabalhadores. E nós temos muitos deles nesse país. Né? Então, a pergunta é válida. Esse 1º de maio será de luta? Será de luta ou de luto? Todas as homenagens aos trabalhadores. Nós reivindicamos que chega dessa visão escravagista de que as pessoas podem, teoricamente, serem empresários de si próprios, sendo donos de produção
entregando a sua força de trabalho e não tendo garantia nenhuma em troca. A única garantia é que o patrão teve lucro, que ele se organizou, que ele teve lucro e que ele explorou bastante as pessoas. Porque as propostas de empreendedorismo individual que a gente tem visto e que têm sido utilizadas na indústria e têm sido legalizadas pelo STF, como esse processo de pejotização e tudo mais, nada mais são do que a volta da escravidão. Se você não tem direitos, eu te corto, eu te dou serviço, eu te dou, pago o que eu quero, do jeito que eu quero, sem me preocupar em te dar nenhuma garantia. Isso não é empreendedorismo, não é liberdade de trabalho, isso é escravidão. Vocês me desculpem. Então, este é um aspecto que a gente tem que levar em conta. E tem que chamar sempre aquela máxima que a gente sempre usou. Proletários de todo mundo, univos. Se nós não estivermos unidos, porque nós achamos que nós somos empresários, entre aspas, que nós podemos ter liberdade, entre aspas, a liberdade de trabalhar 24 horas por dia para poder sustentar. Se nós não nos organizarmos com sindicatos fortes, sindicatos que realmente defendem os nossos interesses, a classe trabalhadora está cada dia pior, sofre cada dia mais insegura. Ah, não, mas é aqueles coitadinhos dos operários. Não. Olhem para as profissões regulamentadas. Olhem para quantas pessoas estão sendo pressionadas pelo mercado a aceitar para não morrer de fome. Então, unam-se. Fortaleçam os seus sindicatos. Exijam das suas direções sindicais. Troquem estruturas pelegas. Organizem-se. É importante que a gente tenha uma visão do que é importante, do que é necessário para que a gente tenha uma qualidade de vida e de trabalho adequadas ao andamento dessa sociedade. Se nós queremos uma sociedade livre, soberana, que ela tenha desenvolvida e democrática, nós temos que ter também o povo trabalhador livre e protegido e socialmente amparado. É isso. Mas eu vou pegar um gancho. Eu não poderia deixar de esquecer de um exemplo que eu tive na minha vida. E que é gozado, que as pessoas esquecem rápido. Mas é interessante a gente ver. Nós vivíamos em 1980 uma greve importante no ABC por melhorias de salário, condições de trabalho e tudo mais. E naquele momento, o ABC estava todo convulsionado. Mas os movimentos, todos os líderes do sindicato dos metalúrgicos do ABC e de São Bernardo, Santo André, Mauá, está tudo preso. Está tudo na cadeia, está tudo em galera. Mas o movimento não parava. O movimento não parava. E essa história é importante ser contada. Eu participava, na época, do fundo de greve de Santo André. Eu ajudava o fundo de greve de Santo André, apesar de morar em São Bernardo, precisava de apoio no de Santo André, eu dava apoio de Santo André. E eu vou contar para vocês uma coisa que é importante a gente ter essa visão. Havia um movimento organizado, que não era só o sindicato que organizava e dava apoio. Havia naquela época as SEBs, havia um movimento de moradias, todos os movimentos que se movimentavam na região, eles trabalhavam num objetivo único, dar apoio às greves que estavam acontecendo. E naquele momento, eu sei disso porque eu era comprador de leite, eu comprava alimentos, eu levava as coisas. Não faltava apoio
da população dinheiro para que os operários que estavam em casa, que estavam em greve, que não recebiam seus salários, pagassem, ou dessem leite para suas crianças, pusessem comida na boca das pessoas, das famílias, pagassem sua luz e sua água. Não havia falta. Porque havia solidariedade da comunidade. E de comunidades tão desiguais como todas as outras. Mas que entendiam o momento e a importância do movimento. Porque havia uma organização nossa para explicar isso. Para explicar isso nas comunidades mais pobres, nas comunidades operárias, nas comunidades da classe média, que se solidarizava com isso. Bom, chegou dia 1º de maio. Dia 1º de maio, então, tinha sido programada uma missa na matriz de São Bernardo do Campo. E depois, uma passeata rumo ao estádio da Vila Euclides, que ficou conhecido como estádio da Vila Euclides, graças aos movimentos grevistas que tiveram na época. É o estádio 1º de maio. E naquele dia, trancaram as pessoas que vinham de São Paulo, dificultaram, mas o fato é que tinham lá em São Bernardo 100 mil pessoas. 100 mil pessoas. E nós organizamos a passeata, e eu estava bem na frente da passeata, bem no começo da passeata. E nós começamos a andar pela rua principal da cidade, que chamava Rua Marechal Deodoro, e aí tinha cavalaria, tinha cachorro, tinha helicóptero que fazia voo rasante sobre a gente, fazendo pressão para que a gente saísse correndo. E a população não saiu correndo. Saiu correndo. Lá estávamos todos nós, trabalhadores, não trabalhadores, pessoas comuns, mulheres grávidas, mulheres coisas. A minha mulher mesmo estava com uma barriga de 5 meses, estava comigo ali na frente e todo mundo enfrentando aquela situação. Cantando as nossas músicas naquela época, para não dizer que No Falar de Flores era a música do Geraldo Vandré, era a música predileta nossa, né? E fomos descendo, e aquela pressão, e aquele barulho infernal de helicóptero, cachorro latindo e tudo mais, aquele clima danado, uma rua estreita, né? Uma rua de 10 metros de largura, sei lá quanto, né? Descendo. E aí, quando que a gente chegou a uns 200 metros mais ou menos do Paço Municipal, que é uma grande área aberta, já começou a pintar o medo. O que nós vamos encontrar ali na frente? Porque a esperança era que a hora que a gente chegasse no grande pátio, que é onde fica o Paço Municipal de São Bernardo, o pau ia comer. O pau ia comer. E aí aconteceu uma questão extremamente interessante. Quando nós chegamos ao paço, não tinha ninguém nos esperando. Toda aquela tensão, o helicóptero tinha sumido, o cachorro tinha sumido, o cavalo tinha sumido, a polícia tinha sumido, tudo tinha sumido da cidade. Tudo tinha sumido da cidade. E nós fomos livres, cantando, e demos a volta ao paço para chegar no estádio da Vila Euclides, onde fizemos um grande ato. E naquele dia, a República de São Bernardo, como era chamada naquele momento, estava livre. Naquele dia, os casais saíram para namorar na praça, porque há mais de um mês as praças estavam lotadas de polícia, de gás lacrimogêneo. Aquele dia sentimos o ar da liberdade. Da liberdade. Mesmo com o sindicato sob intervenção, líderes presos, entre os quais o Lula, nós tínhamos conseguido uma grande vitória, de mostrar que a nossa união era muito mais forte do que todas as forças da repressão que existiu na época. E olha, era período de ditadura, era período que ninguém prestava conta para ninguém, para matar era 2 minutos, mas a pressão popular foi muito maior, a organização foi muito maior. A participação dos movimentos populares foi muito maior. E o próprio sindicato, na clandestinidade, também tinha a sua representação e a sua força
de trabalho, de organização e tudo mais ali naquele momento, garantindo aquela greve. Aquela greve só foi acabar 14 dias depois, quando o Lula saiu e pediu para terminar. Só lá. Com todas as pressões que haviam. Então, aquele dia, para mim, ficou marcado como um grande dia e como o dia em que ficou muito claro que trabalhador unido jamais será vencido. E foi o que nós mostramos na cidade naquele dia. A República São Bernardo ficou livre aquele dia. Aquele dia não tinha camburão, não tinha tatuzão, sei lá, aquelas tranqueiras todas blindadas que vinham cheio de gás lacrimogêneo e tudo mais, não tinham na cidade. E a cidade respirou o ar da liberdade. E os trabalhadores sentiram a força que tinham na mão. E foi um dia extremamente importante para esse país. Se vocês puderem, busquem as informações daquela época. Eu ainda acho, e eu propus já alguns anos atrás, que no programa, no movimento que eu também faço parte, eu sou um dos coordenadores, que é o Movimento Geração 68, sempre na luta, que a gente faça uma homenagem a esse dia. Até para relembrar as nossas lideranças daquela época, que ainda continuam vivas, que estão aqui na luta, que estão na coisa, o quão importante foi aquela data e o quão importante é nós retrocedermos para aquele momento e lembrarmos que a nossa força consegue lutar contra tudo. E nós conseguimos, em vez de ficar justificando a não ação, a gente consegue justificar a ação. Então, companheiros, firmes na luta. Trabalhadores têm que estar unidos. 1º de maio tem que ser lembrado. E ele não pode ser uma data de festa nem de luto. Ela é uma data de luta. E luta pela reconquista dos direitos perdidos. Pelos direitos perdidos, que não foram poucos. E que foram a razão, uma das razões do golpe de 2016 contra a Dilma. E que nós hoje estamos levando ele no banho-maria, mas que não poderíamos estar deixando de lado. Então é isso, pessoal. Deixada essa mensagem, eu gostaria, vamos voltar ao desde hoje. E eu não poderia deixar de passar, por uma questão que estão querendo pautar dentro do Congresso Nacional, mais um golpe. Mais um golpe fazendo uma anistia, entre aspas, para golpista. Golpista não merece anistia. Pessoas que investem contra o Estado de Direito, contra a democracia, merecem cadeia. E as regras e as leis que foram aprovadas, inclusive, durante o governo e sancionadas durante o governo do Bolsonaro, que achou que ia dar o golpe e não ia ser sujeito a elas são muito duras. Eu estou falando que são muito duras. Não, elas são na medida, eu quero saber. E muitos dos nossos companheiros lutaram por elas, para garantir que a democracia fosse um bem perene da sociedade brasileira. Mas os golpistas acharam que estavam por fora e fizeram um golpe. Tentaram fazer um golpe. Aliás, melhor corrigindo. E fizeram tentativas de explosão do aeroporto de Brasília em dezembro, no dia da diplomação do Lula. Fizeram movimentos nas estradas, fizeram o badernaço de Brasília, tudo querendo criar o contexto para que o Exército, as Forças Armadas intervissem e tomassem conta do poder e devolvessem esse poder para quem? Para os filhotes da ditadura, que nunca foram punidos, que deveriam ser punidos para quem não teria essa tentativa de golpe naquela época e que continuaram aprendendo as lições dos quartéis, que eles são golpistas, que eles têm poder, que eles tiveram
uma grande influência no golpe de 64, quando eles destruíram esse país. Quando eles entregaram esse país estava destruído. Bom, e continuam a influir. Então, hoje tem um movimento muito forte para anistia, que vem baseado no bolsonarismo, que é essa excrescência de movimento que existe no país. E eles sofreram eles sofreram uma nova derrota. Quando o processo, apesar de eles terem assinaturas suficientes para pedir uma urgência no processo, e que essa urgência, inclusive, passasse por cima de comissões e tudo mais, eles perderam a chance de fazer isso. E esse processo não será feito do jeito que eles estão falando. Então, vamos dar continuidade aos processos, à justiça. Nós somos democratas, nós não estamos pedindo tortura, não estamos pedindo morte deles, não estamos pedindo nada, nós estamos fazendo um processo democrático. Eles vão ser julgados e vão receber as penas compatíveis com os atos que praticaram. Ah, mas tem gente que está recebendo 14 anos de cadeia. Mas essa é a lei. Essa é a lei. Eu quero saber quanto vão receber os financiadores do processo. Quanto vão receber os organizadores, os gerentes dos processos, que também estão entrando na fila. Isso é que é importante. Para que nunca mais nesse país se fale em golpe de Estado. Nunca mais. Isso tem que ser um exemplo. Se nós não punimos lá atrás quem matou, torturou e escondeu cadáveres daquela época, foram injustamente mortos, de patriotas que lutaram por esse país democrático que nós temos hoje, de relativa democracia, nós temos que estar atentos a esse tipo de coisa. Nós temos que lutar para que a gente não permita que mais uma vez a gente esqueça as tentativas de golpe militar, todos os desmandos que esse povo fez, e que a gente alimente, que daqui a pouco a gente tem uma outra condição de luta, de golpe. Porque eles sonham com isso. Eles sonham em ser os donos do poder. E nós não podemos deixá-los ser. Então é isso. Então, voltando também, mudando de assunto também, eu vi uma notícia hoje muito interessante. Banco Santander divulga um lucro recorde no trimestre. Falei, ai meu Cristo. E viva o Banco Central, com as suas belas taxas de lucro, de juros, com as suas remunerações aos rentistas, com a remuneração aos bancos, remuneração por dinheiro que não é emprestado, por não investido na economia. Viva! Ou seja, nós, o povo, somos perdulários. Eles estão comemorando lucros altíssimos. E nós batendo palma, falando que tem um Banco Central independente. Independente de quem, cara pálida? Independente do povo brasileiro. Mas dependente dos sonhos da Faria Lima, que é a forma como a gente identifica essa faixa do mercado. Então, todo cuidado é pouco. Todo cuidado e preocupação nossa para que a gente se organize para pressionar esse Banco Central por taxas cada vez mais baixas e não mais altas como eles estão pensando. Nós não temos uma inflação de demanda. Nós não temos motivo para nós estarmos com uma taxa de juros 9% acima da inflação mostrada aí pelos órgãos da imprensa, pelos institutos. Não temos motivo para isso. Por isso que nós não incentivamos a produção. Por isso que não efetivamente nós não geramos mais empregos de qualidade. Porque hoje é muito mais fácil eu viver de renda do que eu viver do trabalho, eu viver da luta, eu viver da produção. Porque hoje,
é muito mais fácil onerar, dar dinheiro para banco, que não produz nada, a não ser a expoliação do povo trabalhador. Esse paga, e paga caro. Juros altos, alimentação cada dia mais cara, uma vida cada dia mais difícil, pressão sobre todos os recantos da economia. É pressão sobre o transporte, é pressão sobre a educação, é pressão sobre a saúde, é pressão sobre a alimentação. Cada dia vivemos pior. Mas, em compensação, existe um setor que vive cada dia melhor, que é o setor que remunera rentista, que remunera banco que não produz nada. E isso nós temos que estar de olho. E como temos que estar de olho? Bom, um outro assunto que a gente não poderia deixar de falar, e que também é importante, é a questão do Trump. O Trump virou assunto obrigatório nosso, né? Virou um assunto que a gente se preocupa sempre em estar colocando, porque é interessante, né? É interessante que aqueles mesmos golpistas que a gente falaram, usavam cabeça, chapéu laranja lá, Make America Great Again e tudo mais, né? E vão aí lutando e buscando apoio, inclusive para golpes de Estado, que é o que eles têm procurado cada dia mais, né? É que apoio americano, que é o que eles não tiveram no governo do Biden, né? E eles têm usado como exemplo. Só que em 100 dias de governo, 100 dias de governo, esse tigre de papel, que ele não deixa de ser isso, porque ele grita, urra, mas quando ele enfrenta um inimigo de peso, como a China, que fala, você quer tanto, eu também vou dar tanto, e ele baixa a mola, ele sabe que vai ter problemas, ele está destruindo a economia americana. Então já tem sinais de queda em bolsa, sinais de queda da produção, da queda de uma série de coisas. E as famílias americanas estão indo rumo à ruína. E ainda nem chegou a inflação proveniente dessas políticas dele, da destruição do Estado, essas besteiradas todas que eles veem, que já era um Estado que não dava muito apoio à população. Tanto é que nos Estados Unidos, se você não tiver dinheiro para pagar a saúde, você está morto, meu filho. Você esquece. Basta ver o período da Covid. Quantos morreram em casa porque não tinham como ser atendidos? Porque lá eles não atendem. Essa é a economia que sonham para o Brasil, né? Lá as escolas públicas são de péssima qualidade. Lá, hoje, e eu tenho insistido nisso, tá? Uma das questões que caracteriza uma ditadura é o controle sobre o nível de informação da sociedade, sobre o conhecimento da sociedade, sobre o desenvolvimento tecnológico da sociedade, sobre tudo. Algumas são essas questões. E a luta do tigre de papel contra as universidades, que hoje é peitado só pela Harvard, que é o templo do capitalismo americano, olha que contrassenso. Hoje é muito grave o acesso também, a pressão sobre as cidades que são democráticas, como São Francisco, a Califórnia, ou as cidades da Califórnia e tudo mais, estão sofrendo pressão. Não recebem verbas do governo. Porque ou vocês se enquadram no que o Trump quer ou vocês estão ferrados. Os meios de comunicação, a mesma coisa. E o que é isso? Controle. Controle, isso para mim chama-se ditadura. E vindo num fascista como o Trump, muito mais que ditadura, ditadura fascista. Então, é importante a gente ter essa visão e deixar claro que Trumps da vida têm que ser excluídos da vida política do mundo.
Tem muitos exemplos e muitos sonhos. Tem um até que está escondido aí no hospital para não ser pego pela justiça. Ele não achou um jeito de se exilar a curto prazo, então ele se exilou no hospital. E reclamou o dia que o oficial de justiça foi lá levar a intimação para ele cumprir os prazos da justiça. Enquanto ele fica brigando, fica articulando a briga por anistia, que nunca deve existir. Anistia de golpe de Estado e contra a democracia, muito obrigado. Isso não é o caso. E principalmente de quem não foi nem julgado. Mas é isso, tá? Um outro assunto que eu queria colocar para vocês, ele é importante para nós por um... Vamos lá, tem um artigo hoje na Folha de São Paulo que ele coloca muito claramente que a questão dos benefícios que o STF, as homenagens que o STF já deu ao trabalhador brasileiro. E é bom a gente colocar, principalmente quando tem gente como o Gilmar Mendes e tal, trabalhando pela pejotização e tudo mais. Né? Nesse artigo ele coloca, primeiro, no seu dia o trabalhador vai recordar 10 prêmios que lhe foram concedidos pelo STF. Primeiro, inventou também a prevalência do contrato sobre a realidade. Ou seja, se o trabalhador assinou um papel, mas na realidade pratica atividades diferentes do combinado, prevalece o escrito. O STF ampliou o conceito de terceirização previsto na reforma trabalhista. É aquela reforma que eu falei que era tirar direitos de trabalhadores. A lei definia requisitos como autonomia na prestação de serviços terceirizados. Foram abolidos. O STF equiparou terceirização, em que ainda restam ao trabalhador certos direitos, à pejotização, no qual o trabalhador vira empresa. Eliminou a isonomia em trabalhadores terceirizados e empregados. Ou seja, virem-se. Vocês criaram o CPJ, vocês não pagam imposto, mas virem-se. A água depois não chora, mas isso está errado. Está errado. Eles estão prestando serviço, estão recebendo ordens de capatazes dessas empresas, estão sendo obrigados a cumprir a jornada de trabalho e tudo mais. Não tem sentido. Não dá para eles direitos trabalhistas. São obrigados a jornadas extensivas e uma série de coisas que o STF atribuiu aos terceirizados do serviço público o ônus de provar que a administração pública não fiscalizou empresas contratadas. Rumo à era moderna, o STF permite ao direito civil regular relações de trabalho. E veja só, com a proposta de reforma do Código Civil, essa relação pode poder até a proteção do contrato civil, como o equilíbrio do contrato, a boa-fé e a premissa de cooperação entre as partes. E se tornar uma figura nova, o contrato emergencial. Agora você é empresário, trabalhador, suas relações são de igual para igual. Brincadeira, né? O STF liberou grandes corporações como Uber e iFood para contratar esse empresário de si mesmo sem responsabilização trabalhista ou previdenciária. Ou seja, quebrou a moto, meu filho, azateu. Sofreu um acidente, azateu. Vai passar fome. Você não tem garantia. Você trabalha 24 horas por dia, traz lucro para essa empresa, traz tudo e não tem nenhuma garantia. Nenhuma regalia. Nada, nenhum direito. Você vendeu o seu corpo como você se escravizou. Na verdade, você se escravizou no processo. A Justiça do Trabalho tornou-se, por arte do STF, justiça a ser combatida, não aperfeiçoada. E o STF, sua instância revisora, mesmo que não haja controvérsia constitucional. Se almeja reconhecer vínculo empregatício trabalhador, a porta da Justiça do Trabalho foi fechada. Para a mulher trabalhadora, empresária, o STF acabou de lhe tirar a proteção à maternidade contra o assédio,
Relação horizontal, afinal, não tem assédio. Todas as estratégias empresariais de fuga do direito do trabalho foram validadas pelo STF. E para deixar mais claro de que lado estão ministros do tribunal, frequentam reuniões lobísticas com empresas dispostas a patrocinar encontros dentro ou fora do país. Aliás, isso é uma questão que a gente deveria tratar também. Porque não é. Eu acho indigno observar aquelas caravanas de ministros do STF indo participar de reuniões no exterior, de reuniões aqui no Brasil, tal, promovidas por grandes empresas. Que independência isso garante? Não cheira bem, entendeu? Ou ministro andando de jatinho, como foi o caso daquele Teori Zavascki que morreu indo passear com amigo e com duas moças. Então, a gente precisa tomar cuidado nessas coisas. Eu defendo o STF. Eu defendo a defesa da Constituição que eles têm feito, mas eu não defendo contra o trabalhador. O Gilmar Mendes acabou agora há pouco de transformar a questão da pejotização como uma coisa normal. Ele luta em defesa das empresas, da diminuição do custo das empresas. Mas que custo que ele está diminuindo? Ele está trazendo vantagens só para outra coisa, esquecendo que o trabalhador está atuando dentro do mercado, dentro da empresa, levando muitas vezes o seu patrimônio para produzir e está sofrendo todas as consequências daquele ambiente inóspito e aquela vontade, aquela busca pelo lucro toda hora. Então, pessoal, eu quis chamar a atenção a esse artigo, que é do Conrado, como é que ele chama? Conrado Rubner Mendes, para vocês verem que as coisas não são tão simples como a gente pensa, né? As questões são complicadas, né? E nós ainda estamos aqui. E vamos continuar denunciando esse tipo de coisa. Aliás, aquele filme, Eu Estou Aqui Ainda, né? Nós estamos aqui. E nós temos direito de lutar contra isso. Bom, e por último, para a gente terminar o programa, eu não posso deixar passar batido essa questão que eu já levantei no outro programa, essa questão que está monopolizando a mídia e que está, de certa forma, atuando como um fator negativo do governo, e realmente é negativo, que foi essa questão dos descontos do INSS sem autorização do trabalhador. Isso é muito grave. O governo está devendo uma resposta mais adequada. Talvez por medo de ter que demitir um ministro que se mostrou despreocupado com a questão, porque ele é presidente de um partido político. E demitir um presidente de partido é muito difícil, porque você perde o apoio do partido como um todo. Apesar do partido nem sempre ter atuado unissonamente em defesa do governo, de maneira uníssona dentro do governo. Mas esta questão precisa de solução. Vai precisar de solução de o governo repor o que fez de errado? Vai ter que repor, mas também vai ter que buscar esses recursos lá de trás depois. Mas primeiro, respeito ao aposentado. Respeito às pessoas que vivem de aposentadoria. E trazer de volta o dinheiro que foi retirado de maneira inadvertida é fundamental. Ah, mas vamos fazer um processo para verificar. Não tem que fazer isso. Tem que devolver. E depois buscar lá, na fonte, o ressarcimento desse valor. O trabalhador não pode ser prejudicado. E ainda mais aposentado, que hoje, na aposentadoria, tem custos enormes com alimentação, com saúde, com transporte. Transporte até que não muitos, porque alguns já passaram dos 60 anos, então estão livres.
mas que tem com a alimentação e com a saúde e pesos pesados, porque com a idade, cabelo branco, os nossos custos aumentam muito. Não tem sentido que alguém tire R$ 500 ou R$ 600 por ano da conta de um trabalhador sem que ele tenha autorizado. Então, com isso nós finalizamos o programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É muito importante para mim ouvir as críticas. É muito importante ouvir as críticas. E todas as críticas são fundamentais para que eu possa fazer um programa cada vez melhor para vocês. E que nós consigamos transmitir alguma coisa, não só transmitir, como a gente possa discutir. Ou seja, se você não gostou das minhas mensagens, critique. Se você quer que melhore, critique. Se você quer que a gente aborde algum assunto, aponte. Tá? Tipo um amigo meu que me pediu que eu trouxesse aqui o assunto do assunto da questão da judicialização da política e tudo mais. Eu ainda não trouxe porque não achei o interlocutor adequado para tratar do assunto, mas o assunto está aqui na minha cabeça. Eu acho extremamente importante que todos nós trabalhemos com essa visão e com essa observação de que é importante a gente participar também. E participar, muitas vezes, pode significar críticas ácidas, negativas.